Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da ZAMP. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.zamp.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da ZAMP, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ZAMP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença de Gabriel Guimarães, CEO e CFO da companhia, e o time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gabriel. Por favor, Gabriel, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, e muito bem-vindos à divulgação dos resultados do quarto trimestre e do ano de 2024 aqui da ZAMP. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o time hoje para representar a companhia como CEO. Então, além das sessões que eu usualmente cubro com vocês de resultados e performance da companhia, também vou dividir um pouco dos highlights do trimestre e cobrir a sessão de Q&A, tá? Passando primeiro pelos highlights do trimestre, do ano, o fechamento do exercício foi muito forte na parte comercial. A gente teve um crescimento de 21% de receita total, muito puxado pelas performances de Burger King e Popeyes, que fizeram, respectivamente, 9,4% de same-store sales e 16%, o que levou a ZAMP a chegar no patamar maior nível histórico de receita nesse trimestre, de 1,3 bilhões de reais. E com esse resultado, a ZAMP chegou no ano em 4,6 bilhões de reais, o que representou um crescimento de 19% versus o ano de 2023. Nesse ano de 24, tanto Burger King quanto Popeyes tiveram um same-store sales consolidado muito próximos, perto de 13%, Burger King com 13,1%, Popeyes com 12,8%, as duas ficando praticamente no equivalente a 3 vezes a inflação desse período, o que, sob perspectivas diferentes, mostra que a gente está evoluindo nas duas frentes, né? Em Burger King, acelerando as oportunidades de crescimento, principalmente sobre um ano de 2023 que não foi tão forte, mas com um bom progresso, e em Popeyes com um amadurecimento da consistência operacional, de equity de marca e de conhecimento, o que cada vez mais nos mostram que a gente está num bom caminho para essa marca. A gente também, nesse trimestre, teve um passo muito importante, que foram as duas aquisições das operações de Subway e Starbucks. Vocês acompanharam por aí, mas elas representam
um marco muito importante na nossa história, porque desde o início uma parte da ambição dessa empresa era se transformar numa plataforma que pudesse ter múltiplas marcas icônicas em seus segmentos, com atributos muito fortes de produto e de diferencial competitivo. E hoje a gente consegue ter 4 das principais marcas do mundo de QSR, o que significa uma versatilidade muito grande, amplas avenidas de crescimento, e sinergias muito claras entre elas para o ecossistema da Zamp. Com essa operação, a gente trouxe mais de 1.600 operações novas para o sistema da Zamp, através do sistema de franquias e de operações próprias, e são um passo muito importante para o que a gente quer construir no futuro. Ainda que a gente assumiu essas operações no último trimestre, né, especificamente em outubro, e desde então a gente já conseguiu ter uma boa variação na performance, principalmente de same-store sales, de praticamente 10 pontos percentuais na marca Subway, que por coincidência fechou o trimestre com 10,4% de same-store. E em Starbucks, apesar de um trimestre de menos 4,5%, desde outubro até o fechamento de dezembro e na continuidade para 2025, a gente já conseguiu reverter a performance para um swing de mais de 20 pontos percentuais de same-store sales, o que mostra que o fundamento de que a gente, de fato, tinha um aporte operacional para conseguir contribuir para o desenvolvimento dessas marcas muito positivo. Na parte de vendas digitais, aqui essencialmente representadas pelo Totem, pelo app e pelo delivery, a gente continua evoluindo. Hoje, esses canais representam mais de 50% das rendas da companhia, o que foi um crescimento também versus o quarto trimestre de 2023 de aproximadamente 31%, e quase 54% das vendas de BK são identificadas, né, o que, para retroalimentar o nosso programa de loyalty, de CRM, que trazem uma experiência melhor, uma assertividade maior na relação com esse consumidor, um marco muito importante. Quanto mais dado a gente tiver de recorrência, a gente consegue explorar essa relação, principalmente dos usuários frequentes, que são boa parte da representatividade de QSR no Brasil, de forma cada vez melhor. No resultado operacional, no EBITDA, tirando os efeitos do IFRS, a companhia acabou tendo uma queda de 34%. Essa queda ela aconteceu primariamente por um efeito one-off que a gente teve no último trimestre de 2023, um crédito tributário de 45 milhões, mas ainda excluindo esse efeito, a gente teria tido uma queda de 9% no relativo, puxado principalmente pelo crescimento do COGS, né? A gente teve uma diferença praticamente de 110 basis points e um crescimento do G&A para estruturar para esse novo ciclo da companhia, que existe um descompasso entre a velocidade que a gente está montando a estrutura, que já está setada para o futuro da companhia, com o que essas duas marcas geram de resultado no curtíssimo prazo, mas com um futuro promissor olhando para frente. Ainda assim, se a gente excluir os efeitos desse último trimestre de 2023, no resultado de EBITDA, excluindo os efeitos do IFRS 16 ajustado, a gente teria tido um crescimento de 15% versus o ano anterior. Na parte de expansão, a gente fez um ano principalmente focado em Burger King, né, dado que Popeyes a gente tinha comunicado que estava na hora de, depois de quase 5 anos de operação, reacessar os fundamentos, melhorar um pouco da consistência operacional, garantir os atributos de produto, e que dessa forma a gente não ia ter um crescimento muito ousado, mas que a gente ia focar no turnaround operacional para que a gente pudesse refazer os pilares que são a diferenciação estratégica dessa marca, e foi feito. Então a gente fez 29 Burger Kings no trimestre, 2 Popeyes franqueados, e aí a gente adquiriu 114 operações de Starbucks e 1.531 franquias de Subway. No ano, a gente acabou abrindo 40 operações, das quais foram 37 Burger Kings
e 3 Popeyes. Esses foram os destaques, tanto do quarto trimestre quanto do fechamento, e nos slides seguintes eu vou dividir um pouco com vocês sobre a performance da companhia, o portfólio e o resultado financeiro. No slide 3, dá para ver muito do que foi comentado em relação à materialidade dessas aquisições para o ecossistema de Zamp. A gente fecha 2023 com um número de unidades de perto de 1.039, e a gente tem hoje um volume de lojas praticamente 2,6 vezes o que a gente tinha no fechamento do exercício anterior, com 2.708, naturalmente aqui com uma componente de mais de 1.500 lojas de Subway sobre um negócio essencialmente de franqueados. Mas isso faz a Zamp sair de uma companhia com um sistema de receita bruta de perto de 4,7 bilhões de reais em 2023 para mais de 8 bilhões em 2024, que é um crescimento de 74%, o que culmina numa receita líquida de 4,6 bilhões de reais em 2024, ainda só com um efeito trimestral da aquisição dessas duas marcas, contra uma receita de 3,8 bilhões de reais no ano de 2023. Então, em todas as dimensões, a companhia ganha uma escala muito importante para o que a gente quer construir no futuro, já com sinergias muito claras entre essas operações, mesmo que pelo formato que a gente acabou conseguindo essas aquisições, as sinergias não serem necessariamente a alavanca mais importante de criação de valor. Mas tão logo estejamos prontos para capturá-las, algumas delas já foram inclusive feitas, eu posso dividir com vocês em detalhes no decorrer da apresentação, elas serão muito importantes para a criação de valor desses negócios combinados. Seguindo para o slide 4, a gente vê um pouquinho do portfólio da companhia hoje, entre formatos, distribuição geográfica e as aberturas, né? Como eu falei no início, foram 37 Burger Kings no ano, foram 14 fechamentos, como parte da otimização do portfólio legado existente. A gente abriu 3 PLKs e fechamos 2, né? Um net de 1 para o ano, e aí a gente trouxe os 1.531 Subways e as 114 operações de Starbucks, o que leva a companhia a um sistema de 2.708 unidades, quase 1.700 a mais do que o que a gente tinha em 2023, essencialmente concentradas praticamente a metade do portfólio na região sudeste, e 90% no formato de mall e inline, né? Aqui as inlines são boa parte representadas por Subway e os malls essencialmente representados por Burger King e Popeyes. Mais um slide, aqui a gente mostra essencialmente como que os formatos diferentes e as propostas hoje nas diferentes marcas nos ajudarão a atacar oportunidades e canais diferentes olhando para o futuro, né? Essencialmente, a gente está falando de um crescimento muito forte em freestandings para Burger King, num formato que tem sido muito positivo, os retornos, a performance, a experiência. É o formato Pavilion, da direita do slide, a parte da nordestina. A gente tem hoje, baseado na performance histórica, um resultado muito positivo nas lojas Starbucks de aeroporto. Obviamente, é finito o tamanho desse mercado endereçável, mas ainda tem muita oportunidade para ser feita, tanto como loja primária quanto secundária e em outras unidades no Brasil. Mas aqui a gente tem convicção que, além dos aeroportos, tem um modelo de offices que funciona muito bem em várias regiões do mundo, mas também de malls, a depender de como a gente equilibra isso com day parts, que é muito importante para essa marca. Para Popeyes, a gente vai essencialmente no formato de food court, ainda uma analogia parecida com o que a gente construiu em Burger King, até que a gente tenha equity de marca forte o suficiente para virar um destino, né? E aí sim a gente vai avaliar outros formatos, mas o foco segue sendo as food courts. Em Subway,
que é uma dinâmica muito diferente de alocação de capital, pela componente de CAPEX, a necessidade de uma venda média eventualmente um pouco mais baixa para entregar bons retornos. Aqui a gente tem uma capacidade de chegar em muito mais lugares ao redor do Brasil inteiro, né? E tem uma oportunidade clara de crescimento do pipeline, tanto nas regiões primárias, Sudeste, Sul, mas também no Nordeste e no restante de outras geografias no Brasil. Esse vai ser o nosso foco olhando para frente. Passando para o próximo slide, a gente cobre a receita operacional líquida consolidada da ZAMP, né? E a gente viu que, como eu comentei antes, foi um crescimento de 21%, a maior parte trazida pelo baseline orgânico, né? Então Burger King e Popeyes, mas aqui já com uma contribuição das marcas novas, foram perto de 74 milhões para Starbucks e perto de 12 milhões para Subway no trimestre, o que levou um ano a um fechamento de 19% de crescimento de receita consolidada, o que dá um CAGR de top line entre 2021 e 2024 de perto de 18%. No slide seguinte, eu vou dar um pouco mais de detalhe entre as diferentes unidades de negócio, começando por Burger King. Depois de um ano razoavelmente desafiador, né, o Same Store Sales de 2023, a gente teve um foco muito grande em otimizar a margem bruta. O Same Store Sales não foi tão bem equilibrado, a gente teve outro. Mas a gente conseguiu ajustar algumas alavancas importantes que nos ajudaram a crescer praticamente 3 vezes a inflação nesse período. E esse progresso, ele foi ancorado essencialmente em 3 fatores que são os mais importantes para a decisão de consumo em QSR. Primeiro, a gente teve uma boa oferta de valor, né, através da plataforma de King em dobro, mas também dos cupons digitais e da inteligência que a gente tem conseguido construir por trás do CRM, o que nos ajuda a ter uma interação mais assertiva e acertar o nível de desconto a depender da necessidade de cada usuário. Uma segunda dimensão é um foco muito grande na qualidade do produto, que é nosso principal atributo, reforçando a indulgência, algumas inovações e campanhas importantes que a gente teve no decorrer do trimestre do ano. E, por fim, um terceiro elemento que é chave para a QSR, que é sobre a experiência nos nossos restaurantes. E aqui a evolução veio essencialmente pela performance das freestandings, que puxaram o todo para cima, né? Então, na média, as freestandings tiveram um same-store sales materialmente superior ao restante do baseline, e o crescimento dos canais digitais, o que amplia os nossos pontos de contato com os consumidores, o delivery crescendo bastante, os totens cada vez mais presentes nas nossas operações, inclusive com algumas lojas 100% digitais, e aqui a gente vê usualmente que pela navegação a gente tem um ticket médio e um unit economics melhor, e o app, que cada vez mais tem ganhado penetração dentro da composição de vendas digitais. No slide seguinte, quando a gente olha para Popeyes, como eu comentei com vocês, esse era um ano que a gente se propôs a ter um foco maior na operação do nosso baseline. Desde que a gente começou a operar a marca em 2018, a gente conseguiu ter um crescimento razoavelmente consistente, mas o negócio mudou bastante, tanto a dinâmica de shopping, quanto a composição do delivery versus o que a gente tinha construído no início e a execução. Então a gente sabia que era um ano que, com freio de arrumação, a gente deveria acertar parâmetros operacionais, evoluir na construção da marca, e tudo isso foi feito. E foi feito de uma forma muito positiva. A marca é cada vez mais conhecida no Brasil, com um atributo que a gente olha para trial, que vem crescendo muito nas principais praças, e isso tem uma conversão muito grande para consumo. Então, tem uma correlação muito positiva entre o quanto as pessoas conhecem da marca e, naturalmente, o quanto elas frequentam os nossos restaurantes. E com isso, a gente acabou conseguindo um crescimento ascendente de same-store sales no decorrer do ano, de uma forma que a gente fechou o último trimestre com 16% de same-store sales, o que reforça que a trajetória, olhando para frente, tem bastante coisa para ser feita, mas essa marca
tem um futuro promissor. A gente vai ter que construir a categoria junto com construir a marca, mas tem um trabalho importante sendo feito aqui pelo time e a gente está muito confiante no que pode vir olhando para frente. 2025 ainda provavelmente é um ano dessa transição, um foco muito grande na operação, enquanto a gente segura um pouquinho do crescimento, para que a gente prepare a casa e tenha convicção que a partir de 2026 a gente volta a acelerar o crescimento dessa vertical. No slide 9, a gente pode ver um pouco da performance de Starbucks. Essencialmente, Starbucks chegou a ter praticamente 190 operações no Brasil. Durante esse processo dos últimos 12 a 18 meses, a gente teve o fechamento de uma boa parte dessas operações pelos mais variados motivos, de uma forma que a gente incorporou 114 operações. Essas operações tiveram uma venda de quase 330 milhões bruta no ano, tá? Com uma composição diferente. Os aeroportos, como eu comentei no início, têm uma venda de praticamente 2 vezes a média do resto do portfólio. As lojas de mall têm uma componente de quase 3 milhões de ARS, mas esses 3 milhões em 2023, em 2024, desculpa, o que foi praticamente um same-store sales de menos 20%, então recompondo esse número seria o equivalente a perto de 360 mil reais por mês, ou mais de 4 milhões no ano. E esse baseline ajustado, então partindo do 330 com menos 20% de same-store sales, chegaria a alguma coisa próxima a 400 milhões de reais se o same-store sales não tivesse sido tão impactado por itens básicos como disponibilidade do time, disponibilidade de produto na gôndola e processos comuns num contexto como o que a marca enfrentou nos últimos anos. De toda forma, é muito positivo a gente ver que em tão pouco tempo, em praticamente 3 meses, desde que Zamp incorporou essa operação, que foi praticamente já depois do dia 10 de outubro, a gente já conseguiu, de outubro para dezembro, ter um swing no same-store sales de mais de 20 pontos percentuais, e essa trajetória ascendente continuou muito positiva em 2025. E aqui estamos falando essencialmente de um foco muito grande no básico, né? De conectar com o time, de ter os produtos disponíveis nos restaurantes, né? Tanto na parte de portfólio de beverages quanto de comida, e reconectar com o consumidor para que no fim do dia eles saibam que a Starbucks está de volta e a experiência Starbucks, sobretudo, aos poucos, nossos consumidores vão entendendo que está voltando, até que a gente possa encontrar as alavancas estratégicas que vão continuar fazendo esse portfólio evoluir ao longo do tempo. No slide seguinte, estou dividindo com vocês um pouco da performance de Subway. O modelo de negócio de Subway, como eu comentei no início, é um pouco diferente, né? No Brasil, a gente tem um sistema de praticamente 1.000 franqueados. Esses 1.000 franqueados têm hoje um pouco mais de 1.500 unidades. Essas unidades têm uma venda média de alguma coisa perto de 100 a 110 mil reais por mês, né? E no modelo de negócio, a gente coleta um royalty sobre essa receita do sistema, que são hoje, representa quase 1,7 bilhões de reais, é o maior que o SR em número de outlets do Brasil, uma das maiores marcas de QSR do mundo, e o Brasil é o quarto maior mercado de Subway da rede em todo o mundo. Então, aqui a trajetória foi muito similar. A gente pegou desde outubro para agora, dentro do trimestre, apesar de já com same-store sales em 10%, a gente também já teve um progresso de quase 10 pontos percentuais desde que a gente assumiu, e essa diferença praticamente dobrou olhando para o início de 2025. A gente fez algumas campanhas bem legais no fim do ano, com delivery, com Black Friday. A gente está ativando a marca, que tem um desafio de produto, de consistência operacional, de digitalização da experiência, mas como eu comentei no início, a gente entende que o Brasil já teve mais de 2.000 lojas de Subway. A gente aprendeu muito com os restaurantes que foram fechados nesses últimos anos,
de uma forma que a gente tem uma confiança muito grande que no futuro a gente vai poder abrir e adensar esse mercado no Brasil, com muita oportunidade, tanto com lojas próprias quanto com lojas de franqueados. Passando para o slide sobre vendas digitais, a gente teve uma evolução importante, 31%. As vendas digitais, de novo, compostas pelo delivery, totem e o app. E aí, no ano, elas tiveram um crescimento de 36%, o que já representa mais da metade das vendas da companhia como um todo. Aqui, essencialmente, estamos falando de Burger King e Popeyes, e em BK a gente já tem 19 milhões de brasileiros registrados no nosso programa de fidelidade. Para a gente é um marco muito importante. Desde o início, quando a gente começou a construir esse programa aqui no Brasil, as maiores referências globais tinham esse nível de penetração, de uma forma que hoje, praticamente 3 anos depois, a gente consegue chegar nesse nível, mas ainda tem bastante coisa para fazer com esses heavy users na indústria, tanto em relação à experiência, quanto em relação à frequência e o engajamento com a marca. No ecossistema digital, a gente fala um pouco do CRM, do app, do Totem, Delivery e do Clube BK. O nosso CRM, a gente já tem 54% das vendas identificadas em BK, o que tem nos possibilitado avançar muito no equilíbrio entre esse crescimento de tráfego e controle da margem bruta, através de uma relação mais direta e assertiva dos descontos e promoções com nossos clientes, incluindo, naturalmente, um NPS melhor nessas transações. E o Clube BK, que tem papel fundamental para essa aquisição de dados, engajamento, a gente fechou, como eu acabei de comentar, com quase 20 milhões de brasileiros inscritos no nosso programa, o que é um crescimento na base de 16% versus 2023. E, naturalmente, nesse grupo de clientes, como era o fundamento, a gente tem acompanhado um spend crescente e maior que a média e um NPS mais favorável. A gente acha que esse é um caminho muito importante para acelerar a frequência, principalmente na base de heavy user, porque, naturalmente, esse programa é feito especialmente para esse cohort. No totem de autoatendimento, a gente também seguiu avançando, tanto nas lojas híbridas quanto nas 100% digitais. Eles hoje representam 31% da receita da companhia, com unit economics mais favorável, à medida que o ticket médio é maior, a margem bruta é melhor, puxado pela navegação, e as despesas com pessoal é menor, e no resto das linhas do P&L a gente tem uma alavancagem operacional importante. E o app, que a gente acredita ser muito importante para o futuro, inclusive num paralelo com o que aconteceu em outros segmentos, né? Ele já representou nesse trimestre o equivalente a 5% das vendas digitais da companhia. Por fim, o delivery continua ganhando espaço e tração, teve um crescimento de 24% no trimestre e já representou 16% da receita da companhia. Nosso trabalho aqui tem sido na direção de usar a capilaridade de lojas do Burger King para reduzir raio de cobertura, acelerar velocidade de serviço, para a gente ser a experiência mais rápida de alimentação em casa quando os nossos consumidores pensarem em delivery. No slide 13, a gente passa um pouco pelo CMV, pelas despesas com vendas nos restaurantes e pelas despesas gerais e administrativas. O CMV teve uma piora de 520 basis points versus o mesmo período do ano anterior, e essa diferença veio principalmente em virtude de um crédito tributário não recorrente em 2023, mas excluindo esse efeito, a gente teve, de uma forma consolidada, uma piora de praticamente 100 basis points no trimestre, o que foi fruto essencialmente de uma mudança bem aguda na curva de proteína, sobretudo no segundo semestre do ano. A curva de commodities, especificamente da carne, vinha bem no primeiro semestre, como vocês acompanharam, ao longo do segundo semestre, ela bateu recordes históricos. Então, nesse período, a gente fez alguns ajustes para acomodar esse novo cenário, mas esse trabalho ainda vai ter que ser contínuo à medida que a gente tem alavancas distintas para equilibrar esse impacto.
Ao centro do slide, a gente vê que as despesas com vendas nos restaurantes tiveram uma redução de quase 70 basis points, excluindo os efeitos do IFRS, e essa redução aconteceu principalmente em virtude da alavancagem operacional, né, um forte crescimento de vendas, as despesas com uma característica um pouco mais fixa, a gente conseguiu ter uma boa geração de alavancagem, principalmente em ocupação e utilities. Na direita do slide, na parte de despesas gerais e administrativas, aqui teve um crescimento bem importante, boa parte numa componente de one-offs ligados ao M&A e a outras coisas que aconteceram no trimestre, mas que eu vou cobrir, e há um incremento de estrutura, como eu comentei lá no início, para suportar esse próximo ciclo com as unidades de negócio, as diferentes marcas e para o futuro da Zamp. Esse impacto dos one-offs, ele veio majoritariamente na linha de despesas com aquisição e incorporação, aqui naturalmente as derivadas do processo das aquisições, e a gente teve um impacto grande em outras despesas. Aqui veio principalmente por uma provisão de impairment para lojas que a gente pretende fechar em 2025, como parte da limpeza desse portfólio, e alguns itens do ativo imobilizado, como equipamento, itens de tecnologia, e outros itens periféricos que a gente tem no restaurante. Por fim, dentro de G&A, na parte de despesas gerais e administrativas, que é geralmente mais ligada ao operacional, teve um crescimento em virtude da estrutura que eu comentei e teve um benefício em virtude da compra vantajosa, quando a gente olha o valor dos ativos de Starbucks mais o valor do contrato, a gente teve uma compra vantajosa com o tamanho do custo de aquisição, a diferença desse efeito vem aqui beneficiando na ordem de grandeza de 21 milhões a linha de despesas gerais e administrativas. Então, recompondo este número, ele teria sido 21 milhões maior, o que reflete a preparação da companhia para esse novo ciclo com as novas marcas. Com isso, no slide seguinte, a gente vai ver que o EBITDA ajustado, excluindo os efeitos do IFRS, teve uma queda de 34% versus o ano anterior, ou 9% no mesmo trimestre, excluindo os efeitos não recorrentes. E no ano, a nossa performance, excluindo esses mesmos efeitos, foi equivalente a 15% maior, o que foi uma combinação dessa receita muito forte, alavancagem operacional nas despesas, mas com um custo direto de CMV um pouco maior e despesas de G&A também maiores. Na parte da direita do slide, a gente também vê que o lucro líquido teve um impacto muito importante, tanto pela baixa desses ativos que eu acabei de comentar no G&A, quanto pelo próprio resultado operacional do exercício. No próximo slide, a gente vê o fluxo de caixa operacional, que é um fluxo de caixa gerencial ajustado. A gente reconstrói partindo de 2023, e a partir daí, a gente teve uma diferença de perto de 12 milhões na geração nas próprias operações, uma dinâmica aqui de quase 41 milhões de capital de giro, essencialmente uma parte pelo crescimento de impostos a recuperar, estoques um pouco maior, essencialmente pelas aquisições, e contas a receber também crescendo em virtude das aquisições, mas sem nenhum impacto no ciclo financeiro da companhia, e outras variações e ajustes do IFRS que tiveram somados um efeito de perto de 36 milhões de reais, o que fez a geração de caixa operacional reduzir perto de 25% ano contra ano, no fechamento de 2024. No slide 16, aqui está o CAPEX, tanto do trimestre quanto na comparativa anual. O CAPEX de 2024 foi 9% menor do que o 2023. Esses investimentos, tanto como dinâmica do trimestre quanto do ano, foram essencialmente para a abertura de restaurante, para os projetos de tecnologia, que têm contribuído bastante para o nosso crescimento e para a eficiência, para a manutenção e reinvestimento, remodel, e outros investimentos menores que a gente tem importantes para a companhia. E aí a gente segue para o slide do endividamento.
onde vocês conseguem ver a estrutura de capital da companhia. A gente fechou o ano com 1,6 vezes de Net Debt to EBITDA ratio, uma alavancagem razoavelmente controlada, né? Nossos covenants são perto de 3 vezes, mas com custo de capital naturalmente alto no Brasil hoje, então isso tem um impacto relevante no resultado da companhia. Mas no curto prazo, a gente tem uma estrutura de dívida bem alongada, com um aging equilibrado e sem nenhum vencimento muito material no curto prazo, o que nos dá conforto para seguir uma trajetória de desalavancagem e um forte plano de crescimento no futuro, sem grandes necessidades, olhando para frente. Para finalizar a apresentação de hoje, eu gostaria de dividir com vocês as nossas prioridades para 2025, em 4 dimensões essenciais. Primeiro, vendas e margem bruta, né, como um bom varejista. Esse ano não está fácil, né, na perspectiva de custos, sobretudo para café e carne, né, eles descolaram bem da média. Tem outras coisas ajudando, mas café e carne são pontos de preocupação. Esse é o benefício de ter um portfólio diversificado de marcas. Mas em níveis de maturidade e complexidade diferentes, acho que a gente tem oportunidades claras em todas as marcas para ampliar penetração e frequência. Em Starbucks e Subway, esse é um ano ainda de transição, mas importante para a gente reconquistar os nossos clientes e trazer cada vez com mais frequência para os restaurantes, para que eles voltem a conectar com as marcas. Em PLK, a gente vai seguir consistente no plano de construção da marca e o amadurecimento operacional, fortalecendo os atributos de produto. E para Burger King, aqui a gente tem aqueles 54% dos dados identificados que vão nos ajudar muito a explorar cada vez mais essa relação e os canais diferentes para nos ajudar a continuar crescendo, tanto nas freestands quanto no delivery e as vendas digitais. Na segunda dimensão, ter um portfólio que proporcione cada vez mais uma experiência física conectada à jornada digital, e isso eleva a relação dos nossos clientes com as nossas marcas. Acho que nesse pilar o objetivo é melhorar a jornada dos nossos consumidores em frentes como velocidade de serviço, qualidade e assertividade dos produtos, cordialidade e qualidade das nossas lojas, inclusive em algumas delas com remodelagens, um plano de intervenção para manutenção, lojas digitais e novos formatos, como a gente tem feito com o Pavilion para Burger King, e a gente está testando também novas ideias para as novas marcas que a gente adquiriu. O terceiro pilar, ele se refere a gente finalizar as integrações de Starbucks e Subway, e aqui o time fez um excelente trabalho operacional, como eu dividi com você os resultados de vendas, para que a gente pudesse estabilizar o negócio nos últimos meses, e a gente vai continuar nessa missão, mas a gente ainda tem aspectos importantes da integração, né, o tombamento dos TSAs, a captura das sinergias e principalmente a gente aprimorar o desenho organizacional dessa estrutura para que ela seja funcional. E a ideia de ter ela nesse formato é para que a gente possa ganhar velocidade e flexibilidade na execução nas 4 frentes. Então, hoje, cada marca tem um presidente e a gente se apoia na estrutura corporativa para conseguir ter os benefícios de escala. E, por fim, como eu comentei, a gente ainda acredita que o Brasil tem muitas oportunidades de crescimento. A gente vai continuar perseguindo essas oportunidades a fim de levar nossas marcas para cada vez mais brasileiros. Então, um pilar muito forte de crescimento. Eu queria agradecer a todo o time da Zamp pela incansável dedicação para que a gente possa continuar construindo a companhia que a gente sonha. A gente vai abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez.
A nossa primeira pergunta vem do Thiago Bortolucci, Goldman Sachs. Thiago, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia a todos. Gabriel, prazer falar com você e obrigado pela apresentação e oportunidade para perguntas. A principal aqui, eu queria expandir e explorar um pouco o teu comentário de same-store e margem bruta. Até no press release, nos comentários da administração, vocês mencionam já um cenário um pouco mais duro no lado da proteína e comentam esforços contínuos de aumento de preço, né? Nesse sentido, se você puder quebrar para a gente um pouco no trimestre, como foi a composição de same-store de BK entre tráfego e ticket, acho que esse já é uma informação que ajuda a gente a entender de onde estamos e para onde vamos. E aí acho que num contexto mais geral, queria ouvir de você o quanto de pressão de custo, seja no lado do bife, seja no lado da batata, que agora me parece que é menos que uma pressão, mas ainda tem inflação positiva no ano, se ainda tem para cobrir, e como vocês estão sentindo a elasticidade do mercado e esse balanço aí entre eventualmente puxar um pouco mais preço para proteger margem ou defender o teu traffic share. Então, a primeira pergunta é no lado de same-store margem, e aí a segunda, aqui é mais rápido, você destacou aí no SG&A o one-timer de write-offs e impairment. Você poderia comentar um pouco mais exatamente o que passou aí, se ficou concentrado em alguma marca específica, se tem a ver algo com as aquisições ou se é no portfólio legado, por favor, obrigado. Fala, Thiago. Obrigado pelas suas perguntas. Deixa eu quebrar a primeira em duas dimensões, tá? O same-store sales do trimestre, ele foi majoritariamente driveado por tráfego, tá? Dos quase 9,5 pontos, quase 90% desse efeito veio pelo tráfego. Então tem aí um efeito de quase 100 bips recompondo para que chegue no same-store sales vindo de ticket, o que não necessariamente é o reflexo do quanto de preço a gente passou no trimestre. Naturalmente, a depender do número de itens na bandeja e da composição de cross-sell, você pode ter um efeito maior de preço e o delta ticket médio não sei exatamente o que foi no período. Cara, a verdade é que, principalmente para Burger King, vocês vieram acompanhando que a trajetória de commodities da proteína, né, estava lá em quase julho do ano passado, em perto de 240, R$ 250 a arroba do boi, até um pouco menos, acho que bateu perto de 220 em junho e julho. E esse número foi para quase 400 no fim do ano, né, de uma forma que nossos contratos têm protocolos trimestrais ou quadrimestrais, usualmente, e o reflexo desses ajustes acontece, ainda que a gente tenha um tempo para poder se movimentar, nem sempre é exatamente o que a gente precisa para recalibrar o portfólio, a arquitetura de menu, para conseguir acomodar todo esse impacto, né? Estamos falando de quase 30% da cesta de custos vindo da proteína. Então, no decorrer do trimestre, a gente já fez algumas movimentações, a gente mudou o 2 por 25 por 2 por 25,90, a gente recalibrou alguns itens do portfólio, mas naturalmente não o suficiente para acomodar todo esse impacto, que conforme eu comentei com vocês, foi de perto de 100 bases no relativo ano contra ano, o que de certa forma até é tímido perto do tamanho do impacto da carne. Então a gente encontrou alternativas, aqui tem muito uso dos dados, né? Eu comentei um pouco que quase 55% das receitas de BK hoje são identificadas. Então esse programa de relacionamento nos dá uma assertividade muito maior no nível de desconto e promoção versus o que a gente tinha lá atrás, né? De campanhas muito massivas para o varejo, então isso ajuda. Mas a gente ainda tem trabalho para fazer, tá? Acho que 2025 a gente vai tentar encontrar um equilíbrio grande, né? A gente partiu de um 23, onde o same-store sales, sobretudo para Burger King, foi um pouco tímido, a gente fez 1%. Em 2024, a gente fez 13, então um blend de quase 14, o que dá, nesses 2 anos, praticamente o equivalente a PIB nominal, né? O que eu acho para um baseline é, bom, né? A gente avançou bem na margem bruta em 2023, a gente agora recuou um pouquinho em 2024,
Acho que 2025, de uma forma geral, o cenário ainda está um pouco volátil na dinâmica de consumo global, né? Exportação, importação, para a gente tem pouco, porque carne é essencialmente consumo do mercado local. Mas, inclusive, como a gente está campeando contra uma base de 13% de same-store sales, principalmente em BK, tem um exercício para a gente tentar acomodar essa evolução dos custos, que honestamente a batata, por seu comentário, já vem de uma dinâmica de 2, 3 anos. 2025 não é o ano que mais nos preocupa nessa categoria. Acho que o maior ponto de preocupação realmente é a volatilidade da carne, mas a gente tem alavancas para encontrar, e o primeiro trimestre desse ano já foi nessa dinâmica. A gente tem conseguido fazer um same-store sales bem razoável, com algum nível de retrabalho de margem sendo feito ao longo do trimestre, tá? Então, de uma forma geral, acho que dá para encontrar um bom equilíbrio com as alavancas que a gente tem, acomodando uma parte desse custo, e a gente vai tentar encontrar a equação que maximize resultado operacional nominal. Pode ser que sejam alguns bases de investimento no COGS para gerar um top line incremental, pode ser que a gente proteja um pouco da margem se a gente entender que essa equação é mais benéfica, mas vai ser um trabalho contínuo do time no decorrer do ano todo, dado esse cenário um pouco mais volátil, tá? É, e aí, para as outras marcas, um cenário mais favorável, né? O frango, para pelicar um pouco melhor, tem uma componente importante de Subway também. O café é um pouco mais desafiador, em Starbucks, mas tem algumas coisas sendo feitas, que tem uma margem bem melhor do que a do resto do portfólio, quando você pensa em COGS. Mas eu acho que esse é o grande benefício de diversificação, né? Que é o que a gente está construindo aqui na Zamp, com essa plataforma de múltiplas frentes de negócio. Eventualmente, se o cenário está um pouco mais difícil de um lado, tem várias iniciativas nos outros que a gente pode atacar, de uma forma que, com equilíbrio, a gente continue progredindo. Para sua segunda pergunta, a gente teve hoje, a gente teve um write-off de provisão para write-off, não é um write-off ainda, mas é uma provisão de perto de 3% do ativo imobilizado da companhia total. Aqui, essencialmente, estamos falando de 20 a 25 operações de Burger King, tá? Do legado. São aquelas lojas de parte do plano de otimização e rentabilidade desse baseline, né? Que lojas que tiveram alguma mudança derivada ou não da pandemia, mas que as mudanças do hábito do consumidor fizeram com que o equilíbrio entre top line e custo e despesas já não fizesse mais sentido. Lojas que podem estar abaixo da linha d'água e que, portanto, sequencialmente não conseguimos tirá-las daí, entendemos que vale mais a pena gastar nosso esforço e energia no restante dos outros ativos. Então, tem um impacto importante desse impairment, e aí a diferença é essencialmente uma reconciliação do fechamento entre itens físicos e itens contábeis, também provisão, né, que é um primeiro laudo, que nos próximos meses a gente vai identificando, mas essencialmente itens de tecnologia, alguns equipamentos e peças de manutenção nos restaurantes, tá? É, Acho que eu cobri suas duas perguntas. Algum follow-up? Claríssimo. Não, tá claro. Obrigado, Gabriel. Ok, gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Novamente, gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A da parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gabriel Guimarães para as considerações finais da companhia. Pessoal, só queria agradecer a participação de todos vocês no call, pelo momento e dedicar um pouco da rotina corrida aí de vocês para prestar atenção na nossa empresa e no que a gente está fazendo. Imagino que o Pedro também esteja nos ouvindo por aí e já desejar a ele num futuro próximo uma boa chegada. O time está super animado e a gente certamente vai ajudar a construir uma história vencedora aqui na Zamp. Boa sexta-feira para todo mundo e um grande abraço. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 da Zamp está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.